Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo esse podcast. A gente está começando agora mais um episódio do podcast ESG em Foco, ESG em Foco. Aqui quem está falando é a Gabi Idara. Sou diretora de parcerias aqui no Alicerce Educação e tenho a honra e a alegria de receber aqui hoje a nossa convidada, a Cláudia Silva. Ela é gestora pós-venda de clientes corporativos da Cisco, também líder Brasil da comunidade de inclusão étnico-racial da Cisco e escritora e podcaster. E a gente poderia continuar essa lista, que eu tenho certeza que tem mais coisas, mas ela preferiu parar por aí. Parar por aqui. Então, convido aqui a Cláudia, por favor. Obrigada, queria primeiro agradecer pelo seu tempo, por ter topado essa gravação e te convidar para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória de carreira, que você quiser compartilhar com a gente. Por favor, Cláudia. Bom, Gabriela, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui sobre temas que são tão importantes que me movem na minha carreira. Bom, eu sou carioca, sou nascida na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Mesquita, né? Sou de uma área de periferia. Filha de um casal preto, seu Antônio e Dona Célia, um casal que lutou muito pela minha educação. O meu pai é a primeira pessoa da família a alcançar o nível superior na década de 70, então isso já mudou toda a trajetória minha e dos meus irmãos. Meu pai é uma pessoa que sempre priorizou a nossa educação, tanto minha como dos meus irmãos. Então, se meu pai foi o primeiro graduado da família, nós somos a segunda geração de graduados e pós-graduados, e é claro que isso faz uma diferença em como essa família vive, os acessos e as possibilidades que nós tivemos. Falando da vida profissional, eu esse ano completei 30 anos de vida profissional, comecei a trabalhar com 20 anos, 21, eu tenho 51, e desses 30 anos, os últimos 11 foram trabalhando na Cisco, né? A Cisco é uma das empresas mais antigas do mercado de tecnologia, ano que vem completa 40 anos de existência, segue relevante, segue importante, gerando o futuro, né, que a gente observa no que é como a gente vive, como a gente se conecta. E na Cisco eu tenho o papel de gestora, como você falou, eu trabalho com relacionamento pós-venda de clientes, né? A Cisco trabalha com todo tipo de clientes, o segmento no qual eu trabalho é o segmento de operadoras de internet, operadoras de serviço. Empresas como Claro, TIM, Oi e esse segmento. E o meu trabalho é gerir e fazer todo um acompanhamento de tudo que se refere ao que o cliente compra da Cisco em termos de produtos, serviços e soluções, né? O cliente tem uma relação grande, uma relação complexa com a Cisco, e o meu trabalho é garantir que ele seja atendido dentro do tempo esperado, que as soluções que sejam enviadas para ele sejam efetivas. Com isso, a gente garante que a experiência do cliente seja a melhor possível dentro do que ele compra e o cliente satisfeito renova o contrato. Então, a gente também é um grande braço de suporte dentro do ecossistema de venda do cliente, suportando venda, pré-venda, desenvolvimento, para que o cliente tenha a melhor experiência possível. E eu estou nessa função há 11 anos, já atendi redes diversas de clientes diversos, mas é uma coisa que eu faço também que me dá muito prazer na CIT. Perfeito, Cláudia. E conta também um pouquinho há quanto tempo você está como líder da comunidade de inclusão étnico-racial Brasil dentro da Cisco. Sim, sim. Explicando como é a estrutura, né, da Cisco na área de diversidade, a Cisco tem globalmente aproximadamente 70 comunidades inclusivas, né? Nem todas se aplicam a todos os países, né? Mas no Brasil nós temos a comunidade de afinidade de mulheres, a comunidade de afinidade LGBTQIAPN+, temos a com pessoas para pessoas com deficiência e temos a étnico-racial. Tirando a de mulheres, todas as outras foram criadas ou abertas no Brasil em 2019. E eu estou nessa comunidade étnico-racial desde a abertura do que a gente chama de chapter, capítulo Brasil, na liderança dela, né? No Brasil, aliás, globalmente essa comunidade se chama CBP, Connected Black Professionals, ou seja, profissionais negros conectados.
Globalmente, a gente tem mais de 1.000 pessoas, talvez 2.000 pessoas hoje já membros ativos dessa comunidade. E no Brasil, a gente tem todo um grupo que é de funcionários que se identificam como não brancos, né? Ou seja, são negros e pardos, atentos ao que a gente faz. A gente tem um sponsor, né? Toda a comunidade tem um sponsor executivo. No nosso caso, o nosso sponsor, que ele era diretor da área de vendas da Cisco, e hoje ele é presidente da Cisco, então nosso sponsor é ninguém menos que o Country Manager, né? Que é o Ricardo Muti, que é uma pessoa extremamente aberta e engajada com a causa. E o nosso papel nessa comunidade é fazer a empresa pensar sobre como podemos melhorar tanto a diversidade, como a igualdade, como a inclusão em todos os níveis da organização. Então, eu sou a pessoa que lidera esses projetos, cria ideias, muito alinhado com o que a empresa tem globalmente definido como pilares dessa comunidade, mas a gente tem uma liberdade de criar muita coisa aqui localmente, que numa das perguntas eu vou falar um pouco mais. Perfeito, Cláudia. Eu quero muito saber sobre o processo do seu livro, mas só para a gente também não perder o gancho que você já começou a abrir aqui, eu queria ouvir de você em relação a esse seu papel de líder da comunidade, né, de inclusão étnico-racial. Queria ouvir de você o que você sente que são os grandes desafios em trabalhar com essa área de diversidade hoje em dia, né, dentro da organização? Quais são os grandes desafios que você se depara? Uhum. Hoje, quase 5 anos depois do início, né, a gente começou em 2019, eu diria que a gente já está com um caminho bem pavimentado, mas eu acho que o começo de toda a comunidade é saber por onde começar, né? O mundo corporativo está todo conversando sobre diversidade por causa da pauta de ESG, né? Falar de inclusão étnico-racial significa olhar para a questão da governança, olhar para a questão do ambiente, ou seja, em que ambiente essas pessoas estão vivendo, quais são as possibilidades que elas têm a partir do ambiente em que elas vivem, mas cada empresa está num estágio dessa conversa. Então, o primeiro desafio é entender o ambiente em que a gente está inserido, para entender por onde a gente começa essa conversa. Falando da Cisco, por exemplo, que é uma empresa que globalmente já tem essa conversa sobre diversidade muito aberta dentro da própria organização, o primeiro desafio é mapear essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Né? Quem é essa população negra e parda que nós tínhamos dentro da organização? Mapeamos essa comunidade, essas pessoas querem fazer parte do trabalho de diversidade, porque a gente também entende que, primeiro, ninguém é obrigado, né? Não é porque você é mulher que você tem que fazer parte da comunidade, não é porque você é LGBT, não é porque você é uma pessoa negra, você quer. Então, como é que a gente engaja essa população-alvo nas nossas ações para que elas entendam que isso é tanto para elas mesmas, como para os que virão e para os que estão? Porque falar de diversidade étnico-racial não é falar só para pessoas pretas, é falar para toda uma organização que precisa abrir os olhos para a realidade do país que a gente vive, da sociedade que a gente vive, para que eles possam, assim como a gente pretende, pensar, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Então, acho que o grande desafio é por onde começar, e eu acho que primeiro é ser empático, sabe? Estar aberto a ouvir e estar aberto a falar sobre, que no começo tem que ter umas conversas que são meio corajosas, sabe? De você chegar para, às vezes, uma pessoa de nível executivo, alguns níveis acima de você, e falar, olha, nós precisamos ter essa conversa, nós precisamos olhar para o panorama da empresa e ver o que a gente pode melhorar. Então, falar de diversidade é ter conversas corajosas, estar aberto a falar, mas também estar aberto a ouvir. Também lidar com o desconforto, muitas vezes, das pessoas envolvidas, para que a gente possa chegar num lugar comum. Então, eu acho que é uma aula de soft skill, porque você aprende a ter conversas simpáticas, você aprende a negociar, você aprende sabe, quase que uma metodologia ágil de você ir mensurando pequenos sucessos, fazendo pequenas entregas para que no final você veja. Hoje, a Cisco que a gente tem hoje é completamente diferente da Cisco que a gente tinha 4 anos atrás, e é esse trabalho que a gente vai, pedaço a pedaço, conversa a conversa, evento a evento,
mudando a mentalidade das pessoas dentro da organização sobre o tema. Perfeito. E como é importante, né, Cláudia, mesmo empresas, né, como a Cisco, né, há mais de 40 anos atuando, mas como é importante o papel de lideranças como você, né, para trazer o tema, ser corajosa para trazer o tema, ainda mais, né, sendo mulher, é, mas para puxar a atenção para isso e trazer essa reinvenção para as organizações, né? Porque a gente precisa se reciclar, o mundo está mudando a todo momento, né? E se a Exato. gente não se atenta a isso, a gente perde oportunidade, a gente fica para trás, a gente acaba não atraindo talentos que essa é a grande motivação, né? É o grande, a grande pauta que atrai, né? O quanto Exato. que as empresas estão olhando ou não para esses grupos de afinidade, né? Por exemplo. E Exato. aí, Cláudia, queria ouvir de você qual que você acha que é o ponto forte, assim, da diversidade dentro da Cisco hoje? Entendo já o quão importante é ter tantos grupos, né, tantas lideranças, tantas comunidades há tanto tempo, né, também por ser uma empresa global e isso já ser estruturado globalmente, mas o que que você vê a partir do seu olhar como ponto forte da diversidade dentro da empresa? Eu acho que primeiro é a abertura e a franqueza com que o tema é tratado dentro da organização. Eu vim de outras empresas, né? E eu nunca tinha visto a alta liderança da empresa falar sobre a importância da diversidade. A Cisco é uma empresa que a gente vê desde o CEO global, o Chuck, falando sobre a importância de promover um ambiente inclusivo, né? Muito antes do evento George Floyd, que foi o que disparou uma onda mais forte de conversa sobre o tema já era tratado dentro da Cisco. Então, acho que primeiro é isso, a gente tem a alta liderança, altíssima liderança, quando eu falo de CEO, né, e os níveis de VPs no entorno, falando do tema. A Cisco tem áreas dentro dela específicas para falar de diversidade, virou uma grande torre de pessoas ali voltadas específicas para esse tema. E, como eu comentei, essa abertura para ter essa conversa nos diversos níveis. E a liberdade para que a gente possa trabalhar. Em muitas empresas, eu vejo que a pauta de diversidade ela é muito é, existe como é que eu vou dizer? Existe um certo controle de até onde você pode ir. É claro que nós temos controle, né? A Cintia é uma empresa corporativa, a gente trabalha com risco reputacional, né? A gente tem que tomar o cuidado de tudo que a gente fala, do que a gente representa, mas dentro disso, entendidos os objetivos estratégicos e o compromisso que a gente tem com a proteção da marca Cisco, a gente tem muita liberdade interna para gerar projetos de impacto local, né? Além das coisas de impacto global, a gente tem liberdade para fazer projetos de impacto global. Vou te dar um exemplo, aí usando também uma outra pergunta, que é sobre os projetos que a gente já fez, né? A gente trabalha muito com projetos, localmente, projetos de impacto externo dentro da CBP. Por quê? A gente entende que o grande desafio hoje da população negra para alcançar melhores posições de trabalho é acompanhamento. A maioria das pessoas, né, o que a gente chama de mentoria, a maioria dos profissionais negros muitas vezes são o primeiro da família a alcançar o nível superior, o primeiro da família a tentar trabalhar com tecnologia. Então, a gente entende que é trilhar um caminho que ele não conhece. E a gente tem um outro desafio que é furar bolhas, né? A gente estava falando um pouco disso um pouco antes, né? Como é que nesse mundo altamente virtualizado a gente fura bolhas? Então, um projeto que me deixou particularmente feliz e que eu tenho muito orgulho é o projeto de mentoria que nós criamos na Cisco. Nós tivemos a primeira turma em 2020, né, no plena pandemia, que foi o programa Ascent. O programa Ascent é um programa que foi criado por um norte-americano, por um americano, um executivo negro, para conectar profissionais negros da Cisco com profissionais negros do mercado. E aí eu pude replicar esse projeto no Brasil em plena pandemia, foi virtual,
mas a gente conseguiu, foi uma turma pequena, a gente conseguiu mentorar 9 profissionais negros do mercado conectados. Eu fui uma das mentoras também, né? E o grande ganho de um projeto de mentoria é que as duas partes saem fortalecidas, saem transformadas. A gente aprende com a realidade do outro, o outro aprende com a gente. Isso ajuda muito a ressignificar a nossa carreira, porque você vai entender o que eu digo, Gabriela, a gente está tão acostumado a fazer o que a gente faz, e quando a gente conversa com alguém de fora, nossa, você faz tudo isso, a gente perde de vista o tamanho da estrada que a gente percorreu. Então, a gente fez essa primeira versão, que foi o Ascent, e aí deu tão certo que no ano seguinte, 2021, eu propus para as outras comunidades, vamos fazer uma coisa conjunta? Foi tão legal, a gente teve abertura e fechamento com participação do nosso executivo sponsor, foi muito bonito ver os mentorados contando o impacto do programa deles, sabe, na vida deles, na carreira deles, na organização deles, e como eles se portam corporativamente. E a gente falou, vamos fazer uma coisa maior, vamos somar energias e fazer um programa só? E aí nós criamos o programa Legado, que foi um programa que era de mentoria, mas também era interseccional. Como assim? A gente pegou a comunidade de mulheres, de LGBT, de pessoas com deficiência, e a comunidade racial. E a gente abriu para o mercado, fizemos campanha no LinkedIn, abrimos uma porta de inscrição, só que o candidato ele podia fazer uma escolha. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você seja uma pessoa negra, mas você também seja LGBT. E talvez a questão negra, a sua questão racial está resolvida para você, mas você está tentando pensar como é que você se posiciona enquanto LGBT dentro do mercado de trabalho. Então, a pessoa poderia colocar com qual comunidade você se identifica, e ela vai dizer, marque quantas se aplicarem. E que tipo de mentoria, como você gostaria, com que comunidade você gostaria que o seu mentor se identificasse. Ou seja, e aí teve pessoas que falaram, eu prefiro agora, nesse momento, ser mentorada por uma pessoa que seja LGBT, porque nesse momento é o meu ponto de dor, né? E isso é importante para a gente entender que a gente não é uma coisa só. Eu sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher com mais de 50 anos, eu sou uma pessoa cis, né, heterocis, então tem vivências que me atravessam, mas tem vivências que não me atravessam. Então, esse programa teve a oportunidade da gente abarcar um número maior de pessoas, nós quase que triplicamos o nosso impacto, e, de novo, a gente vê como a gente acompanha esses mentorandos, né? Eu, pelo menos, tenho contato com a maioria deles, e a gente vê aquela menina que era estagiária em 2020, ela passou a ser terceirizada, e aí ela foi efetivada, e ela já está realizando sonhos, sabe? A pessoa está viajando, tem mentorando de 2020 que está morando em outro país, tem mentorando de 2020 que já alcançou um cargo de liderança. Então, a gente vê a transformação na vida dessas pessoas. E aí, a gente, de novo, transformou o projeto, que é isso, né? Metodologia ágil, né? Fizemos o primeiro, fizemos o segundo, o legado está rodando esse ano de novo, e aí a gente mudou um pouco para que cada comunidade possa fazer aquilo que ela entende que o seu público tem interesse e necessidade. Então, por exemplo, a versão Legado 2023, a gente começou com a comunidade Pride, e eles fizeram uma parceria com uma empresa de impacto social que capacita pessoas trans para o mercado de trabalho. Porque a gente entende que a população trans, dentre a população LGBT, que é a PN+, e a população que tem mais dificuldade de inserção do mercado, para além das funções operacionais, serviços, beleza, moda, nada contra essas áreas, mas e se essa pessoa quiser ser uma programadora? E se essa pessoa quiser ser uma gestora pós-venda de contas? Será que tem espaço para ela? Será que tem capacitação para ela? Então, a gente tem essa liberdade aí, voltando ao que a gente comentou, que eu comentei no início, dentro dos pilares que a gente tem para obedecer dentro da CISC enquanto objetivo estratégico, a gente tem essa liberdade de criar e de gerar impacto onde a gente entende que a gente pode gerar. Então, eu acho que esse é o maior ponto forte da Cisco. É essa liberdade, com responsabilidade, com engajamento que a gente gera dentro da empresa. Como é importante, Cláudia, assim, estou encantada com todos esses programas que você comentou, mas principalmente com esse legado, né, esse programa de mentoria, quão importante é essa iniciativa do ponto de vista de vocês aumentarem o repertório desses jovens com a história de vocês, né? E é um pouco Exato. disso a nossa intenção aqui também com esse podcast, né?
no começo da nossa conversa eu falei, Cláudia, eu quero muito poder dividir a sua história e também aprender com você, porque a partir do seu ponto de vista, da sua experiência de vida, da sua vivência, eu também aumento o meu repertório, né? Eu aumento, Exato, eu amplio, né, a minha visão e como é importante ter uma empresa que valoriza isso, que acha isso exato, importante e devolve isso, esse benefício para a sociedade, né? Que exato. valoriza E um essas ponto, relações. exato. E um ponto que é importante dizer, dois pontos muito importantes sobre isso. Primeiro, é que o nosso trabalho enquanto líder, né, ele é considerado um trabalho voluntário dentro da Cisco, né? A gente tem a nossa função principal e tem esse trabalho. E segundo, essas mentorias que a gente promove para profissionais externos, elas são sem custo para as outras pessoas, né? Então, e o custo para a Cisco não só em hora, né, mas não tem um custo real. Então, também a gente aprendeu que para fazer diversidade, para gerar impacto, nem sempre a gente precisa de muito dinheiro. Dinheiro é bom? Sim. Dinheiro alavanca projetos de uma magnitude maior, gera um impacto maior, mas às vezes o nosso tempo, o nosso olhar para a pessoa, o ouvir, e você trocar vivências com uma pessoa que precisa encontrar um caminho para a carreira dela, custa R$ 0 e o impacto é imensurável. Perfeito. Concordo plenamente. Cláudia, eu queria também ouvir como que foi esse seu processo de escrever um livro, né, e sobre esse tema tão importante, que acho que é tão vívido para você, né? Conta pra gente como que foi o processo de escrever o livro e sobre o que você aborda no livro. Ok. Bom, primeiro eu vou te dizer que não são um, são dois. Ó, esse aqui foi o que foi lançado semana passada, no dia Tá, 7. tá. E esse aqui também foi um livro que eu lancei no final do ano passado, né? Como eu me Cláudia, tornei. mostra o segundo, porque eu acho que eu devo ter falado tá, e aí o áudio, o Zoom Ah, pegou a minha imagem. perdão, ó. Esse é o primeiro livro, ele se chama Sentindo na Pele, Narrativas em Afroperspectiva. E esse é o segundo, que foi lançado semana passada pela editora Conquista, Quando o Racismo Bate a Porta. São livros de escrita coletiva, né? O primeiro ponto a se dizer. E como isso funciona? Quando o Racismo Bate a Porta, na verdade, foi o primeiro convite que eu recebi para escrever, é, da editora Conquista. É, a Fabiane Gonçalves e a Tainá, que foram as coordenadoras editoriais desse livro, tiveram a ideia: vamos trazer vivências de pessoas comuns, né, profissionais que estão no mercado, pessoas jovens, para que elas falem como o racismo atravessa a vida delas. É inevitável a gente falar de diversidade étnico-racial e não falar de racismo, né? Então, como cada pessoa, como o racismo, ele atravessa cada vivência da vida da pessoa. E aí elas criaram tópicos, temas, e cada um poderia escolher um tema para falar sobre, para escrever um artigo sobre. Eu fiquei com dúvida entre dois e aí escolhi a solidão da pessoa preta em ascensão. Por quê, Gabi? Como eu te falei, né, o meu pai foi o primeiro a pavimentar esse caminho para a gente hoje pode ter uma vida financeiramente estável, de eu poder realizar sonhos, e assim como a minha família, muitas outras estão tendo a possibilidade de melhorar a sua renda, melhorar a sua vida, e isso é uma forma de ascensão. Mas o nosso povo, especialmente, a gente tem muitas questões que a gente precisa resolver, né? A falta de representatividade, que faz com que você tenha receio de ir a alguns lugares, o medo de sofrer racismo. Todos os dias você vê em algum lugar do Brasil ou do mundo alguém sofrendo. Então, como é que essa jornada da gente sair dessa narrativa de viver, de sobreviver para uma narrativa de poder ter acesso e possibilidades de coisas melhores, moradias melhores, educação melhores, como é que esse caminho é para uma pessoa negra, né? Então, o meu texto fala sobre isso, sem dar muito spoiler, né? Mas trazendo esses desafios para cada pessoa. E aí o livro fala sobre diversos, são 25 ou 27 artigos de pessoas diferentes, trazendo, temos, por exemplo, a experiência de pessoas negras que moram fora do Brasil, mulheres negras que estão morando na Europa, por exemplo, sabe? A narrativa de uma mãe negra falando como é criar uma criança negra no Brasil, de como é ter um filho de uma relação interracial no Brasil.
né? Então, nós escrevemos a partir da nossa vivência, né? A gente chama de escrevivência, que foi um termo que a Conceição Evaristo cunhou para falar da forma como ela escreve, né? E a nossa ideia é para que não é um livro apenas para pessoas negras, embora muitas delas podem se identificar, mas eu acho que toda a sociedade pode talvez ter a oportunidade de calçar o nosso sapato, de ler esse livro e falar: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, eu nunca imaginei que isso fosse uma questão para pessoas que não têm a pele clara no Brasil. Então, o livro fala sobre isso, ele traz narrativas de histórias que são reais, de histórias. Não é um livro de ficção, é um livro real, né? Embora algumas coisas sejam surreais que são contadas, mas é um livro de histórias reais, mas também é um livro de esperança. A gente sabe que há muito a ser feito, mas a gente também sabe que hoje a gente já tem o que a gente já alcançou até aqui, permite que muitos de nós possamos sonhar, possamos realizar, possamos impactar a vida de outras pessoas. E o livro é sobre isso, então, né? O que a gente faz? Né? O racismo está aí, a desigualdade socioeconômica, muito pautada na desigualdade racial, é um fato. Como a gente vive, como a gente prospera, como a gente estabelece nossos parâmetros de felicidade, apesar disso. Porque não dá para esperar o racismo acabar para a gente ser feliz, né? Não dá para esperar tudo isso morrer para que a gente seja feliz. Então, como você falou, o tema é urgente, o tempo é agora. A gente vê muitos dos nossos adoecendo, adoecendo mentalmente, adoecendo emocionalmente, por tanto desafio, por tanto problema. Então, esse livro também é um sopro de esperança para falar: olha, esse grupo de 25 pessoas, apesar de partilhar as mesmas dores que você, a partir de um lugar muito semelhante ao seu, elas estão conseguindo viver, não só existir, mas viver nesse mundo. E você talvez possa encontrar o seu caminho também para estabelecer os seus parâmetros de sucesso, de felicidade, de ser feliz também. Eu acho que o livro é sobre isso. E o anterior também é sobre isso, né? O meu texto no outro livro é sobre afeto, né? Sobre a experiência de uma mulher negra que busca o afeto, né? Que busca o que todo mundo busca, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um par. Como é que é essa busca de ter um par? Então, no outro livro eu falo sobre isso também, né? É um tanto autobiográfico sobre como é essa narrativa de uma menina, né, que era gordinha quando era criança e que tinha um cabelo que as pessoas falavam que era uma coisa e que não se via nas revistas, que não se vê, né, não se via representada. Isso melhorou muito hoje em dia, né? Então, isso também é um avanço da pauta de diversidade, né? A gente poder ter autores negros fora do hegemônico, né? Fora do padrão esse, né? Esse padrão branco, classe média. A gente tem pessoas que têm a capacidade de escrever e que podem inspirar outros com a sua escrita, né? São dois, mas existem inúmeros projetos coletivos acontecendo, e aí eu deixo convite para que as pessoas conheçam esses livros, leiam. Acho que para você que também falou que busca outras perspectivas, é uma excelente maneira de entender o que se passa com pessoas negras, ou falado por nós, né? Não somos nós sendo estudados por outros, somos nós contando as nossas histórias. Cláudia, eu tô assim, eu vou desligar quando a gente terminar aqui e vou pesquisar onde que eu encontro. Inclusive, se você quiser deixar aqui a dica para quem está ouvindo, porque eu tô com muita vontade de ler esse livro, mas muita mesmo. Eu vou atrás dos dois. Ah, que bom, que bom. Bom, o lançamento foi na Livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro, então as livrarias da Travessa têm o livro para vender. Ele ainda não está nas plataformas. Assim que eu tiver a informação que ele estiver nas plataformas, eu vou informar, vou colocar no LinkedIn, nas redes. Mas a Livraria da Travessa é um bom lugar. E comigo também, né? A gente tem, cada autor tem uma quantidade, que também está tendo a liberdade de comercializar também. Exatamente para furar bolhas, né? Que se ficar só na livraria, nem todo mundo vai entrar na Livraria da Travessa para comprar, né? Por uma série de questões. Então, a gente também tem os livros para a gente poder fazer eles chegarem no máximo de mãos possível. Então, já já te chamo, tá? Aqui no particular, Tá que bom, eu quero garantir os meus. E, ótimo. Cláudia, o quanto isso que você estava falando conversa com aquilo que a gente falou sobre a mentoria do programa da Cisco, né? De você ouvir de quem, né,
tem está nesse lugar e tem propriedade para falar da sua experiência, mas que serve de exemplo, né? Que está contando a Exato, sua história por si mesmo e serve de referência para virar uma mira, né? Ó, dá para eu chegar lá, eu quero chegar lá, ó. exato, exato, sabe? E foi tão bonito esse projeto de escrita, porque tem jovens de 18 anos, de 20 anos, que já fizeram seu artigo, como tem mulheres, como eu, plus 50, que também escreveram seu artigo. Então, o livro está plural, Sim. sabe? Ele está diverso, ele está plural, e para que a gente possa ter exatamente leituras diferentes do que cada um está passando, porque, embora sejamos todos negros, a história não é igual para todo mundo. Nós não partimos do mesmo lugar e as experiências são atravessadas por pontos comuns, mas são completamente diferentes. Está muito rico o Não, livro, está muito bacana. eu tô muito interessada de verdade. Queria poder estar no Rio de Janeiro para ir numa livraria da Travessa para comprar, mas eu já vou te chamar e a gente vai fazer. Você vai enviar para mim. Vou comprar. Ok. E para finalizar, Cláudia, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem, o que que você tem de dica que você daria para outros profissionais que estejam trabalhando ou com grupo de afinidade ou com área de diversidade, enfim, com esse tema que você atua hoje, o que que você tem para dizer para fechar aqui a nossa conversa? Tá bom. Bom, para quem já está atuando com diversidade, mantenha o ritmo, sabe? Busque aliados. Trabalhar com diversidade é desafiador, independente da organização, mas não é um trabalho que se faz sozinho. Então, tudo que a gente consegue fazer na Cisco, eu jamais conseguiria fazer esse trabalho sozinha. Eu tenho uma co-líder comigo, que é a Deise, que é uma pessoa maravilhosa, que eu falo que é minha partner in crime, porque a gente vai criando projeto e vai tocando. Tem as outras comunidades que ajudam, tem pessoas da empresa em todos os níveis que ajudam. Então, busque aliados, mostre o valor que você está trazendo para a organização, né? A Cisco ela foi agora escolhida como o top 3 de PTW Brasil no segmento dela, e isso é resultado de todas essas ações, né? Não só, enfim, toda a característica da Cisco, uma empresa que paga muito bem, que tem benefícios e tal, mas também por essa abertura para que todo mundo possa ser quem quer ser dentro da organização. Então, para quem trabalha com diversidade, mantenha o ritmo, busque aliados, expanda as suas redes e abra suas perspectivas. Para quem ainda não trabalhe, se você quer se sentir do lado certo da história, de quem está contribuindo para um mundo melhor, trabalhar com diversidade, ou ser minimamente voluntário, engajado nas ações de diversidade na organização que você está, eu acho que é um excelente caminho para você abrir a sua mente e fazer a diferença a partir de onde você está. Eu acho que é a grande mensagem. E, enquanto escritor, eu digo, saia da sua bolha, sabe? De uns anos para cá, um pouco antes da pandemia, eu comecei a pensar o que mais eu posso fazer além do corporativo, sabe? E aí eu comecei a estudar coisas. Eu gosto de moda, fui fazer um curso de consultoria de moda. Eu gosto de, sei lá, saboaria, fiz um curso de saboaria. A gente precisa também entender, Gabi, que o corporativo não dá conta de tudo que a gente é. A gente tem tantos interesses, a gente tem tantos talentos, então é, sai um pouco, sabe? Vai se testar em outras áreas. Esses dois livros, nada mais foi do que eu me propondo, aceitando um convite, né? Aceitando o convite. Então, você topa? Topo, topo, sabe? O texto, né? Tem ali um trabalho de inspiração, de sentar, de escrever, de considerar pronto, mas eu estou muito orgulhosa, né? E feito é melhor do que perfeito, né? Abandone o perfeccionismo, trabalhe em busca da sua excelência. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor nesses dois textos. Se está perfeito, vocês digam, né? Vocês que leiam. Mas eu sei que eu dei o meu melhor aqui. Então, o orgulho de ter feito parte. Eu acho que a gente fala tanto de saúde mental, a gente fala tanto de bem-estar. Então, explore suas outras possibilidades. Todo mundo tem um talento, tem um hobby que deixou para trás, tem uma coisa que gostaria de fazer. Eu acho que esse é o tempo. O tempo é agora, né? O tempo é agora para a gente ser feliz e fazer o que tem vontade. Perfeito, Cláudia. Saio inspirada dessa conversa e reforço o quanto é brilhante isso que você falou, do corporativo não dar conta de tudo que a gente é, o quanto às vezes a gente se confunde em o que a gente é com o que a gente está fazendo dentro da empresa, Uhum. né? E a Exato. gente tem que
estar muito atenta que nós não somos o que a gente está fazendo apenas. A gente também é Apenas. o que a gente está Exato. fazendo. Somos muito mais do que isso. Então, saio muito inspirada com essa sua fala do final. Tá? Quero te agradecer pelo seu tempo, pelo exercício de estar aqui, né, gravando esse podcast. Só tenho a agradecer e me coloco à disposição. Deixo aqui o convite para vocês comentarem, trazerem suas sugestões, suas dúvidas, se conectarem com nós duas aqui pelo LinkedIn. Sim. E, e é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum pitaco, algum comentário, algo para dividir com a gente, vai ser um prazer receber. E até a próxima. Obrigada para quem ouviu até o final. E é isso. Obrigada. Tchau, Obrigada a você tchau. pelo convite, Gabi. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo. Outro, tchau, tchau.